Olá! Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, eu falei que eu trataria a questão da importância da leitura do edital. Bom, a mãe do vestibulando, que se interessar pelo filho que ele faça o vestibular seriado, primeiro, ela tem que ficar antenada nos períodos de inscrição. Então, entrar em cada uma dessas universidades e verificar. Às vezes não abriu a inscrição, mas pela inscrição do ano anterior, ela pode verificar mais ou menos qual é o período de inscrição, ou mesmo ligar na universidade e perguntar quando que vai abrir edital para o vestibular seriado, tá certo? Então aqui, o edital, por exemplo, eu peguei de Juiz de Fora, ele tem 30 páginas. Algumas páginas está falando só dos cursos de música, arquitetura, porque tem provas práticas para ingresso. Então ele é muito amplo, tá ok? Mas aqui ele vem falando assim, do que desclassifica, de quem pode fazer o vestibular. Então ele coloca assim, para o módulo 1, tem que estar regularmente matriculado na primeira série do ensino médio. Para o módulo 2, ter participado do módulo 1, né, naquele triênio, e estar regularmente matriculado na segunda série do ensino médio. Para o módulo 3, ter participado do módulo 2 no triênio e estar regularmente matriculado na terceira série do ensino médio. Ele está falando assim, é vedada a inscrição no módulo 1 ao candidato que tenha encerrado o ensino médio. É vedada a permanência no módulo 2 e a consequente continuação no PISM de candidato reprovado na segunda série do ensino médio. E ele fala também assim, é permitido ao candidato reprovado na primeira série inscrever-se novamente no módulo 1. Então, aquele aluno que fez o módulo 1, mas ele reprovou na primeira série, ele pode, já que ele está regularmente matriculado no primeiro ano, se inscrever novamente no PISM do primeiro ano e aí dar sequência ao processo dele, tá? Aí depois, no edital, ele fala da distribuição do valor das provas. Então, ele está falando assim, o número de questões, qual é o peso, né? Então, por exemplo, no primeiro dia, tem questões objetivas de língua portuguesa, geografia, matemática e química. E são 5 questões para cada conteúdo. E 1 ponto por questão, que vale 20 pontos. Tem questões discursivas também no primeiro dia. Língua portuguesa, geografia, matemática e química. São 2 questões discursivas, 5 pontos por questão e vale 40 pontos. Nas provas do segundo dia, tem questões objetivas de literatura, biologia, física e química, 5 pontos. 5 questões para cada conteúdo. 1 ponto para cada questão, então são 20 pontos. Vão ser 5 pontos para literatura, 5 pontos para biologia, 5 pontos para física, 5 pontos para história. No segundo dia também tem questões discursivas de literatura, biologia, física e história. Também 2 questões, né, para cada conteúdo, 5 pontos, 40 pontos. Então, no módulo 1 e 2, para cada ano, ele vai fazer 120 pontos, tá certo? Bom, essa primeira parte que eu expliquei são para as provas de primeiro e segundo ano. Quando chega no terceiro ano, a Universidade de Juiz de Fora, ela separa em áreas de conhecimento, então tem pesos diferenciados. Então, quais são as áreas de conhecimento? As questões objetivas são para todas as áreas, então são 20 pontos, 5 questões para cada conteúdo, nas disciplinas de língua portuguesa, literatura, biologia e matemática. Depois, as questões discursivas, elas são separadas em economia e administração, a área de conhecimento exatas, a área de conhecimento humanas e a área de conhecimento saúde, tá? E aí os pesos de cada disciplina, eles vão variar dependendo da área de concentração. No segundo dia, então tem questões objetivas que são para todas essas áreas, são questões de física, química, geografia e história,
que valem 20 pontos, e depois, dependendo da área de concentração que o aluno escolheu, então, economia e administração, exatas, humanas e saúde. Vai variar o que vai ser solicitado. Então, por exemplo, economia vai pedir geografia, história e filosofia, não vai pedir química e física. Exatas, vai pedir química e física e não vai cair geografia e história. Então, dependendo da área de concentração, vai ter, as questões vão ser de cada disciplina. E isso está tudo aqui no edital. Tem mais coisas importantes aqui no edital que eu separei, né? Sobre a classificação final dos alunos, como que ela vai se dar, como que ela vai ser publicada, né? Então, a classificação final dos candidatos do terceiro ano será feita em ordem decrescente pelo somatório obtido nos 3 módulos até o limite de vagas fixado para cada curso, né? Aí tem também um critério de desempate, tá? Para cada área de conhecimento. Tem uma pontuação dos módulos também, que está aqui. E tem um outro item que eu separei que fala sobre exclusão, né? Candidatos desclassificados, tá certo? Então, será excluído do processo seletivo o candidato que faltar a qualquer uma das provas, o candidato que obtiver 0 em qualquer um dos conteúdos, então não pode zerar nenhum tipo de prova, tá? Prestar declaração falsa em qualquer documento ou sistema de inscrição, recusar-se a entregar a folha de respostas, não assinar a folha de respostas e portar aparelhos eletrônicos, ainda que desligados, tais como calculadora, celular, então ele não pode entrar nem com o celular desligado para fazer a prova. Então, o que acontece? Por que é importante, por que eu vejo vantagem num aluno de primeiro ano fazer o processo seriado? Ele é uma preparação para o vestibular mesmo, o Enem dele, ou o vestibular quando ele estiver no terceiro ano, quando ele estiver no cursinho. Então, ele já vai se acostumando com esse ambiente de regras, de tempo, de local de prova. Então, essa é a grande vantagem que eu vejo no vestibular seriado. Fiquem com Deus.